Mateus 13, verso 24 até o 30. Vamos ler junto? Eu leio um verso, a igreja lê o verso seguinte. Eu vou usar aqui a NAA. Verso 24. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Verso 25. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Verso 30. Deixe que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Não feche sua Bíblia, porque não precisa nem de revelação, nem de nada. A interpretação dessa parábola está aí mesmo, a partir do verso 36. Nós vamos meditar nisso em rápido momento aqui. Antes, eu quero que você veja um vídeo aqui que eu preparei. Esse vídeo vai te mostrar, para você conhecer o que é joio, como ele se parece com o trigo, tá bom? Vamos lá, coloque aí, por favor. Olá, você que me segue, eu sou Rodrigo Silva. Eu estou na Capadócia, uma das regiões mais lindas do mundo. Aqui é um lugar da Turquia sem igual. Vocês estão vendo vários balões aqui, a gente acabou de dar uma volta no balão agora, tem vários balões aqui, uma região muito bonita. Agora tem rápido os balões, muitos estão desativados, mas esse céu fica repleto de balões toda manhã ao nascer do sol. Mas eu resolvi gravar esse vídeo para vocês aqui por outro motivo. Não quero mostrar só os balões e a região aqui da Capadócia. Eu quero mostrar o que está em volta de mim, como essas plantinhas aqui, ó. Som. Isso aqui é o joio que Jesus falou na Bíblia. Se você olhar bem aqui, ele parece bastante com o trigo. Você está vendo? Não parece bem o trigo. Só que isso aqui é oco. Não dá para fazer nenhuma farinha de pão disso aqui. Isso aqui é mato, você está vendo? E ele nasce para todo lado. O joio, quando é plantado junto com uma plantação de trigo, ele causa muitos problemas, porque você imagina, ele cresce, e realmente, gente, como é parecido com o trigo. Ele cresce, e quando ele está junto com o trigo, é praticamente impossível, só no olho assim, saber quem é quem. Jesus então conta uma parábola inspirada nessa cena que ele muitas vezes viu ali, né? Ok. Isso, pode cortar aí. Ficou bem visível e bem compreendido a diferença, se é que dá para ver, ou a igualdade de joio e de trigo. Coloquei esse vídeo aí. Pastor Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, é um doutor, né, com mestrados, doutorado na área de arqueologia e de muitas pesquisas também. Então, eu achei muito interessante, quando eu estava preparando esse estudo, esse material. Eu mostrei esse material lá em Madureira, quando eu estive lá, porque a maioria da igreja não conhece o que é o joio e como ele é parecido com o trigo. É importante você observar, dentro do que ele falou, da igualdade, só que o trigo é o maior produtor de alimento do mundo. Todas as nações comem ou usam trigo para fazer pão e outros alimentos. O trigo é alimento básico em todas as nações. É incrível como é um alimento que é básico em todas as nações. Nem todos os alimentos nossos aqui é básico
em outra região, em outro país. Assim como um alimento básico em outro país, não é costume nosso aqui, né? E o trigo não, ele é um alimento básico em todas as nações. Uma coisa assim muito especial que Deus fez, igual o gado. O gado é um alimento básico em todas as nações, né? Com exceção da Índia ali, para alimentação, mas aí é outra questão. Então, você viu que ele mostrou, ele disse assim, olha, o joio é muito semelhante, porém o joio ele é vazio. Se um alimenta nações e o mundo inteiro, o outro não tem nada a oferecer a não ser atrapalhar, a não ser estragar, a não ser impedir, né? Então, veja o que é o joio, como ele é disfarçado, como ele está no meio. É interessante que no texto que nós lemos aqui, quem é que disse para que deixasse quieto o joio no local? Foi o diabo? O diabo falou, não, esse joio vai ficar aí para estragar o trigo. Não, quem é que falou? Foi Jesus que liberou, falou, não, deixa aí. Né? Na parábola, foi o Senhor da parábola, que ali era um símbolo de Deus, ou de Jesus, dizendo, deixa aí, vão crescer juntos, na época da ceifa vai acontecer, na colheita vai acontecer a separação é só lá no dia da colheita, é só no dia do juízo, no dia do arrebatamento, no dia da separação. Preste atenção, vamos lá. Esta parábola, vamos lá, vamos passar aí o primeiro item, por favor. Já está aqui comigo, vamos lá? Isso. Esta parábola fala sobre semeadura em todo o seu contexto, porque o texto anterior fala da parábola do semeador. O capítulo 13 começa sobre parábola do semeador. Então, o contexto também é sobre semeadura. Essa parábola ela é específica do livro de Mateus. O tema aqui, preste atenção que isso é uma coisa interessante. O tema abordado exatamente sobre... o tema aqui não aborda exatamente sobre igreja ou disciplina na igreja, né? Como muitos de nós achamos. Eu já preguei esse texto sobre, aqui dentro da igreja está cheio de joio e tal, mas não é. O próprio texto lá na frente vai explicar. Não é que eu fiz um estudo no grego, no hebraico, que a Bíblia nem foi escrita no hebraico, no Novo Testamento, só no Antigo Testamento. E aí eu descobri num grande livro, não, está aqui o texto, nós vamos ler. O próprio Jesus diz, olha, o joio é o do mundo, pronto, está definido. Então, para você poder entender essa parábola, nós temos que entender isso, que o joio aqui está se referindo ao mundo, aos ímpios. E a igreja, a Bíblia, ela trata sobre disciplina na igreja, ela trata sobre os falsos crentes, ela trata sobre falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Hoje mesmo nós estudamos sobre isso. Mas aqui esse texto não é sobre isso, tá certo? Aqui aborda sobre os filhos do reino, que é aqueles lavados no sangue de Jesus, com o selo do Espírito Santo, e os desafios que eu e você, a igreja tem num mundo, numa sociedade corrompida, entregue ao maligno, entregue à podridão. Há um desafio muito grande sobre isso. E é isso que esse texto está tratando. Vamos lá. E tem página 2 aí. Só para nós definirmos aqui, para entrarmos no texto. O homem que semeou a boa semente é o filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Já é uma citação do Antigo Testamento. E Jesus pega essa citação do Antigo Testamento, filho do homem, que se referia ao Messias, Jesus assume isso. Paulo não assumiu esse nome, Pedro não assumiu, ninguém assumiu. A única pessoa que assumiu esse nome e era o que poderia assumir, era o próprio Jesus. Então, quem semeia a boa semente é o nosso Senhor Jesus, quando morreu na cruz, com o seu sangue, nos comprou. E comprou todos aqueles que quiserem pertencer ao reino de Deus. Está aberto a todos, né?
Os filhos do reino são quem? São a boa semente, são aqueles que receberam. E todos quanto receberam foram chamados de filhos de Deus. Está escrito na Bíblia, todos que o receberam. Quem são os filhos do maligno? Quem são o joio? São os filhos do maligno. São aqueles que estão sempre negando a Jesus, que não querem, que vão negar até o último momento. Aqueles que não serão salvos. Ah, mas não serão salvos porque Jesus ama mais vocês do que eles? Não! A porta da salvação é aberta a todos. A todos. O mais vil pecador. A todos. Deus ama a todos. Porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo aqui é pessoas. Aquilo que Ele criou. Que deu o seu Filho unigênito para todo, que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O inimigo aí que semeou, fica claro o texto, é o diabo, né? Os ceifeiros, no texto, aqueles que vão fazer a poda, a ceifa, são quem? Os anjos, né? Então vamos lá, a parábola está aí bem clara, né? Jesus fez uma comparação do reino dos céus a um homem que semeou uma boa semente em seu campo. No passado, uma forma de guerra era o inimigo vir de uma outra nação. Por exemplo, os israelitas tinham as suas plantações. Aí os moabitas ou os amonitas vinham escondidos na madrugada e semeava na plantação dos israelitas ou de uma tribo o joio, para estragar aquela plantação, para estragar aquela colheita. Então era um truque daquela época. Já aconteceu, dizem que aquela... Como é o nome, meu Deus? Quando nós tínhamos a explosão do cacau no Nordeste, principalmente na Bahia, surgiu uma... a vassoura. Dizem que aquilo foi implantado. Alguém plantou aquilo para arrebentar o Brasil. Para arrebentar aquela cultura ali, porque era concorrente de outra nação. Né? Dizem aí, não sei até que ponto isso aí é verdade, que eu nunca pesquisei sobre isso. Então, esse homem foi lá e jogou. O filho do homem, o dono do campo, plantou a semente, organizado, tudo, mas veio o inimigo e semeou. Os funcionários viram aquilo ao amanhecer do dia e foram falar com o seu senhor. Senhor, o inimigo semeou o joio. E aí nós vamos ver como o joio parece no meio do trigo. O que nós devemos fazer? Arranca? Ele disse, não, deixa quieto. Porque no momento certo, na época do juízo, na época da justiça, na época da ceifa, vai ser enviado os ceifeiros e eles vão colher. Uns serão, o joio tem um final para o joio e tem um final para o trigo. O joio vai ser recolhido e vai ser jogado no fogo, vai desaparecer. E o trigo vai ser recolhido e vai ser colocado no armazém certo para a alimentação daquela cidade. Agora vamos à interpretação. Jesus explica essa parábola aí, o item ali. Jesus explica a parábola. Vamos lá para o versículo 36. Eu preciso ir conversando aqui com vocês para vocês entenderem. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram, explique para nós a parábola do joio do campo. Presta atenção, irmão. Veja como as coisas de Deus são maravilhosas. Não é errado, a gente está aqui no culto exatamente para entender a palavra de Deus. A função do pastor é essa, é interpretar o texto aqui, é repassar o texto da palavra de Deus para a igreja. Por quê? Porque nem os discípulos que estavam ali do lado de Jesus compreendiam colocações de Jesus. E muitas vezes, quando eles estavam em particular, aí eles perguntavam, nos explica essa parábola, nos explica essa metáfora, o que o Senhor quis dizer quando o Senhor citou essa palavra?
E Jesus explicava. Às vezes corrigia eles, às vezes falava um pouco mais duro, oh, homem sem fé, mas ele sempre estava explicando. E o interessante, como eu e você, não compreendemos todas as coisas. A nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, ela é um crescimento diário. Ninguém aqui nasceu um super crente, um super sábio da palavra de Deus. Eu e você estamos em aprendizagem noite e dia. Então, assim como os discípulos reuniam em casa com Jesus e diziam, explica para nós a parábola, é por isso que você vem para a escola dominical, para entender a palavra de Deus. É por isso que você está aqui hoje, para entender a palavra de Deus, essa palavra entrar no seu coração e produzir fruto, e trazer vitória, trazer salvação, prosperidade, vencer o inimigo, te consolar, orientar, curar, libertar, é para isso. Então, Jesus começa a explicar então. E Jesus respondeu, verso 37, acompanha aí comigo. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele já está explicando, que é ele mesmo. O campo é o mundo, não é a igreja. Presta atenção, Jesus já definiu o campo. Muitas vezes a gente está pregando que o campo aqui é a igreja. Aí o irmão X é joio e a irmã Y é trigo. Aqui não está dizendo que é a igreja, aqui está dizendo que o campo é o mundo. Pode nascer joio dentro da igreja, é outra discussão. Mas aqui ele está falando de mundo. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O evangelho vai sendo ministrado, a igreja vai pregando, você vai anunciando a Jesus lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, no meio da sua família. A igreja vai pregando o evangelho, os missionários vão levando a palavra. O que é isso? É a semente sendo levada ao campo e nascendo os filhos de Deus, aonde a palavra de Deus encontra um coração pronto a receber essa palavra. A boa semente são os filhos do reino. A boa semente é essa palavra aqui, ó. Quando você lança ela, você está lançando uma boa, uma excelente, uma maravilhosa semente. E quando você lança essa semente, por isso que lá o profeta no Antigo Testamento diz, a minha palavra não volta vazia. Quando você lança essa semente, que é a palavra do Filho do Homem de Deus, de Jesus Cristo, se há um coração que não precisa, que não conhece a salvação, vai receber a salvação. Se há um coração que está aflito, angustiado, vai ser consolado. Quantos aqui que já são crentes, receberam a salvação, mas a nossa vida não, tem outras coisas também. Tem angústia, tem luta, tem tribulação, mas na hora da tribulação você recebeu uma palavra de Deus, ou a palavra de Deus, e o Senhor restaurou o seu coração, deu um sinal aí. É a boa semente. É a boa semente. Quando você vem para a escola dominical, a boa semente está sendo lançada no seu coração, está sendo lançada no coração dos seus filhos. Quando você vem para o culto à noite, a igreja canta, louva o Senhor, a palavra é ministrada. O que é isso? A semente está sendo lançada, a boa semente. Mas aí, Jesus disse que no mundo tereis o quê? Não é só boa semente. Não existe só Jesus. O diabo ainda está solto. E o próprio Jesus disse, ele é o príncipe ainda desse mundo. Vai chegar a hora que vai tirar o principado dele, mas ainda ele é o príncipe desse mundo. Que mundo, pastor? A Bíblia diz que Deus ama o mundo, e Jesus vem e diz que ele é o príncipe desse mundo. O que é isso? Quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo é pessoas. É o que ele criou, é a sua criação, é a natureza que ele criou, é você que ele criou, que ele formou, é isso que o texto está dizendo. Quando a Bíblia diz, quando Jesus disse o príncipe desse mundo, esse mundo aí não é as pessoas, não são as pessoas e nem a natureza criada por Deus. Esse mundo aí, esse príncipe do mundo, é o mundo da corrupção, de uma sociedade deturpada, de uma sociedade falida, caída, que despreza a Deus, que não quer saber de Deus. E não pense, Deus tem que mandar juízo para a terra, para o povo se converter. O povo não se converte com praga.
O povo não se converte com juízo. Você vai ver lá no livro de Apocalipse, as piores pragas estão reservadas ali no livro do Apocalipse. E você não vai ver em nenhum momento. Lá tem as 7 pragas, os 7 selos e as 7 taças, sobre todas as nações. Em nenhum momento você vai ver ali. E se o povo se converteu e glorificava ao Senhor, igrejas foram fundadas, e corais foram fundados, e pregadores... Não. Pelo contrário, em todas elas dizia o povo blasfemava contra o Criador. E o povo blasfemava contra Deus. O que salva, irmão, não é praga, o que salva é a palavra de Deus. O que salva é nós falarmos do amor de Jesus. É esse momento com o poder do Espírito Santo, é a palavra de Deus que salva. É isso. Então o inimigo vem e semeia. O inimigo que o semeou, aí olha só, a boa semente são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno. São os filhos do diabo, que estão soltos aí. Preste atenção, não taxe todas as pessoas que não são da igreja como filhos do diabo. Pode ser até um instrumento do diabo, mas não taxe, porque esses filhos do diabo só serão definidos no final. Porque são aqueles que vão rejeitar o Senhor até o último momento. Até o dia da sua morte. Ou se estiver vivo até o dia da vinda do Senhor. Por quê? Porque alguns que estão lá fora, muitos que estão lá fora, um dia vão estar aqui dentro. Um dia vai ser lavado pelo sangue de Jesus. Então a minha, a sua função, não é ficar observando, isso aqui é filho do diabo, filho de Satanás. Não, a minha, a sua função é lançar a boa, a rica semente. Lançar boa semente é você ter uma palavra de bênção para as pessoas. Quando você chega no emprego, você tem uma palavra de bênção. Vai ter uma reunião lá na empresa, você sempre tem uma palavra de bênção. Quer dizer, você tem a boa semente. O que é isso? Você tem a palavra de Deus dentro de você. E o mundo carece de pessoas que tenham a boa semente dentro do seu coração para lançar essa boa semente. Precisa de você lançar a boa semente no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, aonde tiver redes sociais, que você lance a boa semente. E a Bíblia diz, a minha palavra não volta vazia. Ou alguém que já é crente, que precisava de um consolo, vai ler aquela palavra, ou vai ouvir, e vai ser renovado. Ou alguém que não conhecia Jesus, vai aceitar. Ou alguém que estava desviado, vai voltar. Ou alguém que estava enfermo, vai ser curado. Lance a boa semente, que é a palavra de Deus. Mas não é fácil, vem o joio, vem o inimigo lançando o joio. E aí, ele lança o joio. O inimigo lança o joio, que são os filhos do maligno. O inimigo que é o que semeou, é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. O meu e o seu consolo, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que morreram como mártir, da igreja que é perseguida, é que vai ter a colheita. O dia da colheita, o dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor, só é alegria para os filhos de Deus. Os profetas, através do Espírito de Deus, exortou o povo de Israel, falou, vocês estão querendo o dia do Senhor por quê? O dia do Senhor para vocês vai ser julgo, vai ser condenação, vocês só vivem em pecado. Essa foi a palavra de Israel, dos profetas para Israel. Vocês estão querendo o dia do Senhor para quê? Vocês estão querendo o dia do juízo para quê? A hora que chegar o juízo e o dia do Senhor, é fogo em vocês os primeiros. Por quê? Porque era um povo que estava com a vida, se afastou de Deus. Eu e você buscando ao Senhor, o dia do Senhor vai ser um consolo, porque vai ser o dia que o Senhor vai separar o joio do trigo. Vai ser o dia que eu e você vamos receber a recompensa do Senhor. E aí diz assim, o inimigo que semeou, a colheita é o fim dos tempos, a colheita é o fim dos tempos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço,
e os que praticam o mal. Verso 42. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, o verso 43. Segura aí. Deixa eu voltar aqui. Então está aí essa explicação da palavra. No item 9, entra a aplicação da palavra de Deus. O campo é o mundo, como eu já falei com vocês. O evangelho é semeado e nasce os filhos do reino. Mas o diabo semeia também a sua semente. Vamos abordar um pouco o que é essa semente. Ficou bem definido aqui que a semente do filho do homem é a palavra de Deus. É a palavra que salva o perdido, que salva o drogado, que salva o mais vil pecador. É a palavra que cura, que restaura. Eu e você às vezes chega na igreja arrasado. A gente ouve a palavra de Deus. Tem dia que eu chego aqui e falo, Jesus, eu não tenho condição de pregar. Eu olho a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, olho todos os esboços, não tem nada. De repente, a hora que levanta, vem aquela unção do Espírito de Deus. Deus me cura aqui na pregação, renova a igreja. O que é isso? É a semente do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, essa semente semeada por Ele está bem definido. E essa semente semeada pelo diabo? Vamos analisar ela aqui um pouquinho. O diabo tem uma semente. O que são essas sementes? Passe aí, por favor, o item. Essa semente são, o que foi estudado hoje de manhã na escola dominical, as falsas doutrinas. Irmãos, olha aqui, hoje de manhã eu estava falando aqui. Sabe por que existem falsos pastores e falsos mestres? Porque tem gente que quer. Como é que vai surgir falsos pastores e falsos mestres numa igreja firmado na palavra de Deus? Como é que vai existir espaço para falsos mestres e falsos pastores numa igreja que está firmada em Jesus, com base na palavra de Deus? Não tem terreno para ele. Então, veja bem, faça essa análise comigo. Jesus diz que nos últimos tempos surgirão muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. Por quê? Consequentemente, porque muitos esfriarão. Então, a terra vai ficar fértil para falsos mestres, falsos profetas. É impossível um falso profeta, um falso pastor, um falso mestre se criar no meio de uma igreja que serve ao Senhor, que estão com base na palavra de Deus. Aonde o Espírito Santo habita, é impossível. Pode até fazer uma ou outra gracinha aqui, enrolar um ou pouco tempo, mas daqui a pouco o Espírito de Deus tira a máscara. Falsas doutrinas, falsas religiões, e aí começa a apertar aqui, ó, corrupção. 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 A gente vê uma tragédia dessa, como em Petrópolis. Aquela chuva poderia ser evitada? Não. Aquela tromba d'água tinha como evitar? Que eu saiba, não. Mas o que poderia ter sido feito? Tem instrumentos que identifiquem e avisem. Fala, gente, hoje ninguém sai para o trabalho. Quem mora nessas regiões perigosas, desçam daí. Que hoje a coisa, o bicho vai pegar. A coisa ia ficar feia? Ia, mas ia evitar mortes, ia evitar destruição. Muitas coisas seriam evitadas, porque por mais que você é afetado nas coisas físicas, mas se você estiver vivo com a sua família, você tem força para começar de novo. Corrupção. Lembra aquela tragédia que nós tivemos em Teresópolis? Foram mais de 1000 pessoas. Naquela época eu fui lá no dia seguinte, andar lá naquelas lâmpadas, porque eu tinha uma congregação ali. Eu era pastor de Angra dos Reis, tinha uma congregação ali. Aí trocaram o prefeito por corrupção. Aí colocaram o presidente da Câmara. Logo o presidente da Câmara foi preso porque também estava corrompido. Aí substituiu. Aí o que substituiu foi preso e foi um efeito dominó. Mas sobre corrupção, está claro aí. Perseguição à igreja. Hoje a perseguição à igreja é uma perseguição jurídica. É uma perseguição de grupos.
perseguindo a igreja, tentando calar a igreja, tentando tampar a boca da igreja, de não falar sobre o pecado, de ajudar as pessoas a saírem da podridão. Injustiça. Isso é tudo a semente que o diabo pega, é o joio, ele faz assim, cai aí no meio. Tira! Não, Jesus mesmo disse, deixa aí. Talvez seja para testar os filhos da justiça, para ver quem são os fiéis realmente. A corrupção que tem lá na empresa onde você trabalha, é um teste para você, para ver se você realmente é fiel a Deus. Mas corrupção você pode fazer, não é lá onde você trabalha, não. Pode ser feito aqui dentro da igreja. Perseguições, injustiça, depravação, contendas, guerras. Tudo isso é o joio. Já pega e vai e joga. Mas nós precisamos entender exatamente esse texto para o nosso coração acalmar, porque vai dando um ódio, vai dando vontade de desanimar da vida. Porque você não... É umas coisas tão inacreditáveis que você vai se assustando. Jornais no passado, você pegava um jornal da direita, tinha outro que era da esquerda, então você escolhe o que você quer ler. Você pegava um e falava, deixa eu ler aqui, como é que está esse ponto de vista. Hoje você não tem isso. Com exceção de praticamente o Gazeta do Povo e a Jovem Pan, você não tem uma opção de ouvir, de ler. Corrupção. O certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo. É importante você entender, passe aí o item, por favor. Entender esse texto acalma o meu e o seu coração. Entender a palavra de Deus, como a palavra de Deus é a semente do céu. Ela traz refrigério, ela traz calmaria, ela traz direcionamento, ela traz esclarecimento, ela traz firmeza na hora de que estamos abalados. Entender essa parábola acalma o coração. Jesus está no controle dessa história. Jesus está no controle do Brasil, do Rio de Janeiro. Pastor, mas e as corrupções, as injustiças? É o joio que Jesus disse, deixa aí. Ele está no controle da história. Uma hora vai ser resolvido. Na hora certa Ele vai enviar os seus anjos para ter a colheita. E aí vai separar joio e trigo. Vou dar o spoiler aqui do final dessa história. A colheita vai chegar. A colheita vai chegar, é a vinda do Senhor Jesus, vai chegar. E se ela não chegar para mim e para você, for depois, eu e você vamos até Ele. Como, pastor? Voando? Não, através da morte. A morte é a benção para eu e você chegarmos lá. É claro que ninguém quer morrer agora. Mas na hora certa, é o caminho para eu e você encontrarmos com Ele. E lá nós vamos estar com Ele no dia da colheita. O trigo e o joio serão separados. Joio para cá, trigo para lá. A angústia que a igreja passa, as aflições, as perseguições. A angústia que vocês jovens, e vocês adolescentes, pior ainda, vão enfrentar dentro da universidade, dentro dos trabalhos. Perseguir porque você é honesto, porque você não concorda. Preste atenção, uma hora eu quero conversar com vocês. Precisamos ter estratégias. Em cada guerra tem que ter um estilo de estratégia. Não é toda guerra que você pode guerrear da mesma forma, não. Teve uma época que a igreja tinha que guerrear, dizendo, vendo pôr na cara a tapa. Era um tipo de guerra. Hoje nós temos que ter uma estratégia de guerra. Para você não ser derrotado, e a igreja não ser derrotada. A Bíblia, Jesus diz, sede
simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Tem que ter aí entender isso aí. Então, o que o diabo quer? O que o joio quer? Que você, jovem, faça uma confusão lá dentro da faculdade, por causa de uma questão, de uma ideia, e você seja expulso da faculdade. E aí você fica sem emprego, sem futuro. Nós temos que ter estratégias para permanecer e conseguir vencer isso, e sair de lá com o nosso diploma, e você ir para o local certo aonde o Senhor quer, numa sala de aula dando aula como servo de Deus, num tribunal sendo um juiz, um advogado como servo de Deus, um engenheiro como servo de Deus, uma enfermeira como servo de Deus. Os nossos hospitais estão acabados por quê? Por causa de corrupção. O dinheiro chega, mas desaparece, não é investido nos leitos. Então nós temos que ter estratégias para você vencer isso. O fim do joio será o fogo. Isso é consolo. Justiça é consolo. O dia do joio vai chegar. O dia dos que perseguem a igreja vai chegar. O dia daqueles que atribulam a igreja vai chegar. O dia daqueles que querem caçar a igreja vai chegar. A Bíblia diz, naquele dia o Filho do Homem mandará os seus anjos, e ele vai ajuntar todos os que servem a ele no reino. Mas vai pegar e vai lançar na fornalha aqueles que se viram de pedra de tropeço, aqueles que praticaram mal. O que nós estamos vendo fazer com as crianças hoje, leis que querem destruir as crianças hoje. O dia deles vai chegar. Eles vão ser recolhidos e vai ser lançado no fogo eterno. Jesus diz que lá haverá ranger de dentes, lá haverá mau cheiro, lá haverá angústia eterna. Mas aí vem o resultado para aqueles que são fiéis a Deus e que receberam essa semente. Olha o que diz o texto, é o consolo para mim e para você, seja fiel. Vem as angústias, vem as decepções, vem as aflições desse mundo. Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Jesus não diz, olha, isso aqui vai ser um mar de rosa agora. Não, ele disse, no mundo tereis aflições. Olha o resultado para quem permanecer fiel. Diz assim, verso 43, então, verso 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes para o joio. Mas e para o trigo? Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos aqueles que servem de pedra de tropeço e praticam o mal, e lançarão no fogo. Mas para o trigo, para aqueles que receberam a boa semente, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Esse é o consolo para mim e para você. Essa parábola é uma parábola de esclarecimento, de consolo, é um remédio, é um bálsamo de Deus para o povo que é fiel a Ele, para a igreja que serve o Senhor. Creia no Senhor Jesus, tudo está preparado, tudo está no controle das mãos do nosso Senhor. Você faz parte do trigo, e o trigo vai resplandecer. Vale a pena eu e você aguentarmos essa situação, vale a pena nós passarmos pelas aflições desse mundo, porque na hora certa vai haver separação. E os que são fiéis a Ele vão resplandecer no seu reino. Você vai resplandecer no reino do Senhor. Moça, jovens, vocês que estão suportando as perseguições, está preparado um reino em que vocês vão resplandecer na glória de Deus. Essa é a palavra de consolo dessa parábola de esclarecimento para mim e para você. De pé, igreja.